Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia com o professor Rivelino. Hoje iremos falar sobre os carboidratos, substâncias orgânicas que caracterizam-se por apresentar átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Essas substâncias normalmente nas células atuam na produção de energia. Isso não quer dizer que as mesmas só atuem na produção de energia. Iremos encontrar também carboidratos reguladores e carboidratos estruturais. Lembrando que em alguns livros poderemos encontrar também o nome de hidratos de carbono ou glicídios. Quando analisamos essas substâncias, percebemos que as mesmas são organizadas em oses, também chamadas de monossacarídeos, e osídeos, representadas pelos oligos e pelos polissacarídeos. Falando dos monossacarídeos, observamos que são açúcares simples, caracterizam-se por não sofrer hidrólise e apresentam uma fórmula geral CnH2ON, onde o N varia de 3 a 7. Com isso, observe que temos as trioses, as tetroses, as pentoses, as hexoses e as heptoses. Convém lembrar que no ambiente das células encontramos mais as pentoses e as hexoses. Com isso, iremos observar alguns exemplos desses monossacarídeos, como a glicose, como a frutose, a galactose, a ribose e a desoxirribose. Convém lembrar que glicose, frutose e galactose são exemplos de hexoses. Já a ribose e a desoxirribose são exemplos de pentoses. A primeira, a ribose, encontrada na estrutura do RNA, a desoxirribose, encontrada na estrutura do DNA. Observem também que poderemos classificar os monossacarídeos em polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, a depender da estrutura que cada um vem a apresentar, se são portadores de grupos aldeídos ou se são portadores de grupos cetonas. A tabela ao lado mostra toda a classificação dos monossacarídeos. Verifiquem que temos as trioses, as tetroses, as pentoses e as hexoses. Reparem na tabela que com 3 átomos de carbono encontraremos as trioses, com 4 as tetroses, com 5 as pentoses, com 6 as hexoses e com 7 as heptoses. Falando aqui agora sobre os oligossacarídeos, iremos observar que correspondem a junções de 2 a 10 monossacarídeos. Lembrando que os mais comuns são os disacarídeos, formados pela associação de 2 monossacarídeos. Como exemplo dessas substâncias, iremos observar a lactose, formada pela associação de glicose mais galactose. Também encontraremos a sacarose, formada pela associação de glicose mais frutose. E, por fim, encontramos a maltose, quando ocorre uma associação de 2 moléculas de glicose. Agora, observando-se os polissacarídeos, percebemos a associação de mais de 10 monossacarídeos. Esses polissacarídeos também não são hidrolisados e sua fórmula poderá alterar a depender do tipo de elemento químico que vem apresentar. Os polissacarídeos caracterizam-se pela associação de mais de 10 monossacarídeos. Esses polissacarídeos caracterizam-se por não serem hidrolisados e sua fórmula não seguir a fórmula dos monossacarídeos. Como exemplo de polissacarídeos, vamos encontrar o amido, que corresponde à principal reserva energética dos vegetais. Essa substância apresenta em sua estrutura aproximadamente 1.400 moléculas de glicose. Lembrando que o amido é armazenado no interior de raízes ou caules e, quando analisado, é destituído de sabor. A reserva energética dos animais corresponde ao glicogênio, substância formada por aproximadamente 30.000 moléculas de glicose. Convém observar que essa substância, quando quebrada, o processo é denominado de glicogenólise
Importante lembrar que, além dos animais, os fungos também apresentam essa substância como reserva energética. Agora, falando um pouquinho dos polissacarídeos estruturais, encontraremos a quitina, que é o componente do exoesqueleto dos artrópodes. Encontraremos também o polissacarídeo celulose, que é formado por aproximadamente 4.000 moléculas de glicose. Lembrando que essa substância, a celulose, ela irá formar a parede celular das células dos vegetais e não será degradada por animais. Convém observar que abriga 50% do carbono existente no planeta. Um outro polissacarídeo é o ácido hialurônico, encontrado na enzima que forma o acrossomo dos espermatozoides. Lembrando que, lá na aula de reprodução, esse componente, o acrossomo, com essa enzima hialuronidase, terá papel no processo da fecundação. A todos, forte abraço e nos encontraremos numa próxima aula.